Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Dia todo especial para a Santa Igreja, não somente por ser o dia de Nossa Senhora, do qual nós, igrejas, nos debruçamos olhando para a Virgem Maria, mas também hoje se faz especial por ser o dia da Cátedra de Pedro Apóstolo, um dia todo especial para a Santa Igreja. Você que tem me acompanhado, querido irmão, te convido mais uma vez a dar um joinha, a acionar o sininho, a compartilhar. Fazendo sempre isso, o YouTube reconhece a relevância dessa missão e enviará para mais e mais pessoas. O evangelho que vamos proclamar encontra-se em Mateus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem diz os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que és João Batista, outro que é Elias, outro ainda que é Jeremias ou algum outros profetas. Jesus lhe perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ontem é engraçado que o evangelho, que eu gosto muito desse evangelho, só nos primeiros capítulos, quando Jesus fala: se queres ser meu discípulo, aí ele diz as condições que se dá para ser discípulo. 3 condições se fazem necessárias na visão de nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiro, renuncia, ou seja, a renúncia de si mesmo. Depois dessa renúncia, tomar a cruz. Eu sempre digo, ele diz, toma a tua cruz, porque a cruz dele nós não conseguiríamos carregar. Se você está dizendo que a sua cruz é pesada, se a sua cruz é demasiadamente, terrivelmente pesada, a cruz do Senhor você não conseguiria carregar. Eu não conseguiria carregar. E o terceiro é o segue-me. Depois dessas 2 primeiras partes, renunciar e carregar a cruz, você está preparado para seguir. Então, não é tão somente a sua vontade, não. Não é tão somente a sua vontade ou o seu desejo. É também a sua disposição. Sua disposição. Porque quantos de nós, padres, talvez bispos, leigos e leigas, que diante do chamado, que diante da vocação, cansa, mesmo porque é cansativo mesmo, mas desanima na caminhada, fica prostrado, ou seja, não tem mais alegria, vai perdendo sentido. Se você não tem renúncia de si mesmo,
Se você não toma a sua cruz, você não está preparado para seguir o nosso Senhor. E aqui, no Evangelho de hoje, é muito interessante porque Jesus vai lá para Cesareia de Filipe e faz uma pergunta para os seus discípulos. E a essa pergunta, muito bem dirigida, muito bem intencionada, muito bem. Essa desculpa está ligada, no meu ver, talvez a um desânimo, a curiosidade de Jesus para saber se de fato o que ele tem feito, curas, milagres, prodígios, tem tido um bom resultado no coração das pessoas. E aí, o que falam de mim por aí? Certamente deve ser uma preocupação também nossa, enquanto discípulos e discípulas do nosso Senhor. Se perguntar se de fato o que eu tenho feito, o que eu tenho realizado enquanto missão, o que dizem por aí de mim, né? Por quê? Porque em Jesus nós não vamos encontrar o que encontramos em nós. Veja bem, eu estou falando de nós. Em Jesus não vai ser encontrado a contradição ou contrariedade. Jesus não é um contradito, ou seja, não haverá isto que tem em mim e que tem em você. Ou seja, então, a preocupação de que o que falam de mim por aí deve ser real, deve ser uma constância, porque se eu renunciei a mim mesmo, se pego a minha cruz, pego firme, chorando, mas pego. Se eu pego essa cruz e se eu sigo, esse segmento não pode ser de forma alguma um segmento que possa vir trazer dissabor na missão. Ou seja, bem claro, eu não posso ser mentiroso, eu não posso ser sexualmente depravado, descontrolado, eu não posso ser uma pessoa pornográfica, eu não posso ser um mentiroso, eu não posso ser fofoqueiro, eu não posso querer destruir quem quer que seja, e principalmente um sacerdote. Eu não posso, porque isso é sinal de contradição do chamado que você recebeu e aceitou. Você recebeu e aceitou. Poderia ter não aceitado? Sim. Poderia ter não aceitado, mas aceitou. Então, a contradição no aceitar, isso aí é muito sério. E precisamos observar isso aqui, tá bom? E depois vão dizer que Jesus é João Batista, ou Jeremias, ou algum profeta, ou Elias. Então, aí Jesus vira para os discípulos e pergunta: bom, o que está aí no dentro do teu coração? E vocês, o que dizem que eu sou? E aí Pedro, movido pela graça, porque Jesus diz que não foi um ser humano que revelou, não foi um ser humano que revelou. Então isso é uma verdade. A minha fé, a sua fé não pode duvidar de jeito nenhum desta verdade. Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. E Jesus se alegra com essa resposta e diz: feliz és tu, Pedro, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isto. Não foi um ser humano, mas sim o meu Pai que está no céu. Olha aí, a ação do Pai. Meu Pai que está no céu e te revelou isto. Então, nós vamos perceber
E aí Jesus faz aqui o grande convite que norteia toda a nossa vida até hoje. Por isso eu te digo, tu és Pedro. Por isso eu te digo, repetindo, por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Olha aqui, vamos deixar bem claro, está no singular, não está no plural. Eu construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado no céu, tudo que tu desligares na terra será desligado no céu. Então aqui, amados irmãos, é importante, aqui é a inauguração, se eu posso chamar assim, do sacramento da confissão, porque é lá que se liga e que se desliga. É no sacramento da confissão, e que é dado a Pedro e que é transmitido aos bispos, que transmite aos sacerdotes. Então, essa é a verdade da fé. E aqui nós vamos dizer aqui, importante, muito importante aqui, é o seguinte, se tem aqui a palavra a minha igreja, pela primeira vez essa palavra sai da boca de Jesus. Você não vê nenhum discurso Jesus falar sobre isso, e hoje, pela primeira vez, se ouve dizer pela boca de Jesus, construirei a minha igreja. Então, tantas profecias que a gente vê aí que vai acabar a igreja, que isso, aquilo, a igreja está diminuindo, a igreja está diminuindo fiel, fulano está saindo da igreja, tudo bem, está tudo bem. Quando nós percebermos que a igreja não depende de nós não vamos ficar nesse negócio de sai para cá, sai para lá, vai para cá, vai para ali, não gostei disso, não gostei dele, não gostei dela, não gosto disso. Quando nós percebermos que nós não somos tão necessários assim, embora Cristo quis nos usar, tanto nós, bispos, padres, leigos e leigas, a igreja continua mesmo sem você. Então é necessário entendermos essa pedagogia e acolhermos a igreja, lutarmos pela igreja e por a igreja, para que de fato a nossa fé seja uma fé inabalável. Inabalável. É muito interessante as chaves, tá? As chaves. Eu te entregarei as chaves. A pronúncia da palavra igreja, de fato, é expressado com todo amor. É engraçado, né? Tem todo amor para ela, para com ela, que define a minha igreja, é a nova comunidade da aliança. Jesus veio congregar. Ele precisa que os discípulos soubessem quem ele era. E a partir daí, Jesus inaugura a sua igreja, dá Pedro como chefe, como responsável por essa igreja, e começamos aí a caminhada da nossa fé. Que nós possamos hoje vivenciar a nossa fé com toda a alegria, na cátedra de Pedro, rezando pelo Papa, especialmente pela sua saúde. Que nossa patrona Santa Faustina nos enriqueça com o diário, que São José nos dê a graça de sermos homens e mulheres que ama o seu Filho Jesus, que a Virgem Maria, Rainha do Clero, nos conceda a alegria de termos uma casa para cuidarmos de sacerdotes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.